A história da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares faz-se de pessoas, de rostos, de ideias, de convicções. Ao longo dos últimos 25 anos, foram 5 os rostos que estiveram à frente do destino da APFH. Nos próximos minutos faremos uma viagem à nossa história, embarcaremos numa aventura rara nas palavras dos nossos presidentes. Em 1990, tomava posse a primeira direção da APFH, com a doutora Manuela Luz Clara a liderar um projeto com esperança no futuro. Com convicção e confiança, a história da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares faz-se de obstáculos e conquistas. Foram 25 anos juntos e repletos de desafios. Em 1993, tomava posse uma nova equipa. Convosco, doutora Odete Isabel. Onde é que eu vou buscar a força? Eu, de facto, fui presidente da Associação dos Farmacêuticos Hospitalares durante 10 anos. Mas falar da APFH, nas suas bodas de prata, num sonho que nunca passou pela cabeça, nunca me passou pela cabeça, desculpem, ninguém faz nada sozinho. E para falarmos destes 25 anos, cujas comemorações, por si só, revelam o papel importantíssimo, só desconhecidos daqueles que têm o direito de concretizar as coisas, na importância da farmácia hospitalar, na saúde dos doentes portugueses. Falar da farmácia hospitalar, falar da associação, é falar dos seus pioneiros, é falarmos de nós todos, porque sem o nosso farol, o nosso querido amigo, professor Dr. Aloísio Marques Leal, que eu espero que algum mensageiro lhe leve o nosso abraço coletivo de agradecimento e de reconhecimento. Falar do professor Carlos Silveira, a quem eu carinhosamente costumo dizer que foi o arquiteto da minha carreira profissional, porque comecei sempre às ordens dele. Mas não posso esquecer uma pessoa de quem falamos pouco, que é do general, da doutora Maria Luísa dos Santos. A tal que nos representava no estrangeiro e que nós não tínhamos a possibilidade de lhe dizer que ela não tinha direito de fazer isso, porque nós queríamos sermos nós próprios a representar-nos cá dentro e lá fora. Mas é a doutora Maria Luísa dos Santos que os mais velhos devem as primeiras ações de formação coletiva, que devem, e eu espero que a emoção consiga vencê-la, devemos-lhe todos uma coisa que é importantíssima, que foi a nossa ligação à farmácia hospitalar espanhola. Foi através da doutora Maria Luísa que mais tarde nós pudemos fazer a ligação a um doutor Bonal, a um doutor Domingos Gil, ao Pepe, ao nosso querido amigo Pepe Ribas e a tantos outros. Bom, mas passemos à frente. Ouviram ao longo destes 2 dias que a Associação dos Farmacêuticos Hospitalares nasceu em Coimbra, no ano de 90. Mas vejam como a vida tem a sua particularidade engraçada. Foi daqui, foi do Estoril, que saiu o embrião de um congresso, já aqui referido, da Sociedade Europeia de Farmácia Clínica. Na altura era presidente o nosso colega Aranda da Silva.
inspirados talvez pelo mar e das nossas discussões e das nossas frustrações, fomos para os nossos locais de trabalho arquitetar o sonho, pensar nele, pensar como é que o havíamos de concretizar. E concretizamos em 1990, no Centro Hospitalar de Coimbra, infelizmente já desaparecido, mas onde eu era diretora dos serviços farmacêuticos, e se juntaram a mim todos aqueles que sonhávamos. E depois a associação foi prosseguindo, com muito trabalho, muitas dificuldades, mas os amigos, e estão tantos aqui hoje, os amigos das faculdades que nos ajudavam a organizar os congressos, os amigos da indústria farmacêutica, que eu não posso esquecer, com o entusiasmo que me diziam, mas se a senhora quer, nós aqui estamos também para ajudar. Falar da farmácia hospitalar é falar-vos, meus queridos colegas, meus queridos amigos, de uma fortuna de ter vivido uma aventura profissional e cívica perfeitamente apaixonante. E para ter cuidadinho com as palavras e para ter cuidadinho com as emoções, até me estou a portar muito bem, tenho que concordar, quero deixar uma palavra muito especial a todos aqueles que me aturaram durante 10 anos como presidente, aos corpos sociais, aos meus queridos colegas e amigos dos corpos sociais, durante esse tempo, aos presidentes que depois vieram e deram continuidade dentro da mesma linha de dignificação da nossa profissão. E os resultados estão aí. Um obrigado especial ao Jorge Bochado, porque está ausente. Um obrigado especial à Aida. Um obrigado também à Catarina, a quem desejo uma boa horinha, e a todos os que estão neste momento com uma responsabilidade enorme, de levarem este barco no sentido do bom porto. Só queria deixar uma preocupação, porque nem tudo foram rosas nestes 25 anos de brilho. Eu tenho 2 frustrações que hoje não pensava compartilhá-las convosco, mas desculpem, tenho que o fazer. Tenho que o fazer até porque estou na mesa com os principais responsáveis por isso, que foi não ter conseguido, não ter sabido, não ter tido a arte de romper aquela indiferença dos tais que eu já referi. E depois de tanto trabalho desenvolvido pelo Dr. Manuel Bastos, que sempre nos ajudou, que sempre nos deu a segurança para nós caminharmos, a Helena Martins, o Jorge Bochado e o Pedro, o nosso querido Pedro Moreira, terem feito um trabalho verdadeiramente extraordinário e que agora foi aproveitado por outros que não merecem, sem que ninguém tenha refilado. Não pode ser. E a outra coisa, a outra frustração grande, e agora permitam-me isso, foi que aqueles que são a razão de ser da nossa existência, os doentes, para quem nós trabalhamos da maneira que toda a gente sabe que trabalham os farmacêuticos, e reconhecem que trabalham os farmacêuticos hospitalares, não nos conhecem. Continuam a não saber que existem farmacêuticos hospitalares nos hospitais. E os conselhos de administração também quase que se esquecem. Pronto, já passou esta fase que tinha que
virou de cima, que faz parte realmente deste caráter especial que muitos de vocês conhecem. E termino dizendo-vos só uma coisa, para os mais novos: trabalhem como nós trabalhamos, com uma bandeira, que é a bandeira que a doutora Maria Manuela Luz Clara nos ensinou. Nós temos que dignificar a nossa profissão e só a dignificamos quando formos profissionais de alta qualidade científica. Passem bem e muito obrigada pelo carinho que me têm dispensado. O tempo passa e entramos num novo século, numa nova etapa. Num período de mudanças na era da tecnologia, uma nova equipa liderou a APFH sob a liderança do Dr. Jorge Bruxado entre 2002 e 2008. Depois de 2008, a nossa viagem conquista um novo prisma. A formação e o reforço de relações institucionais e internacionais entram de forma mais vincada nos objetivos da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares. Convosco, doutora Aida Batista. Muito boa noite. É realmente um momento de emoção. E devo-vos dizer que foi para mim uma honra, um privilégio e, devo dizê-lo também, um grande prazer ter contribuído para a história da APFH nestes 25 anos. Eu, que sou o número 21 como sócia da APFH, o primeiro número disponível depois dos sócios fundadores. É uma honra, é um prazer, é um privilégio. Lembro-me que quando me apercebi que ia ser presidente da APFH, porque no momento de desvario disse: eu vou tomar conta da associação e da presidência, entrei em pânico. Mas entrei em pânico, pensei eu, mas como me atrevi eu, uma farmacêutica, uma simples farmacêutica hospitalar, pensar que seria capaz? Como pude eu ter a veleidade de me candidatar a presidente? Mas a equipa era forte, era coesa, era muito competente. Sabiam perfeitamente o que era ser farmacêutico hospitalar. E o entusiasmo era grande, tão grande que nos levou longe. No segundo mandato, tivemos a sorte da juventude que se juntou à equipa e que nos deu asas para voar. E que vai continuar, certamente. Perdão. Nos 7 anos de presidência, devo-vos dizer, todos os êxitos da APFH se deveram a essa equipa, às 2 equipas que tive o privilégio de liderar, e a todos os farmacêuticos hospitalares que nos acompanharam em todos os momentos da nossa associação. Declaro aqui, sem falsa modéstia, que todos os defeitos, todos os fracassos foram da minha inteira responsabilidade. A paixão que me liga à APFH é longa e cresce com o tempo. Devo-vos dizer que fui uma dos estudantes que esteve a passar os slides naquele famoso congresso da Associação Europeia de Farmácia Clínica. Estive lá a passar os slides do professor Aloísio. Foi um prazer também nessa altura. Há coincidências ou não na nossa vida. Esta paixão que me liga, tal como eu dizia, que me liga à APFH, é desde o início e cresce com o tempo. Tal como cresce o amor que eu tenho à minha profissão, a vontade de fazer com que os farmacêuticos hospitalares portugueses vão mais longe. Por isso, o que eu desejo é uma longa e próspera vida a esta associação, que vi nascer e vi fazer 25 anos. Fui e serei sempre à APFH, mesmo agora em voos europeus. Muito obrigada pelo vosso apoio. 2015 marcou o início de uma nova etapa que esperamos possa escalar da prata até ao ouro. Estamos juntos pelo futuro. Convosco, doutora Catarina Luz Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares. Olá a todos, caros convidados, caros colegas e queridos amigos. Em meu nome pessoal, da Comissão Organizadora e da Direção da APFH, é com muito apreço que vos dou as boas-vindas a este jantar em que comemoramos os 25 anos da APFH.
como comemoramos os 25 anos que são de prata, não podíamos deixar de estar aqui no Salão Preto e Prata. Não posso deixar de referir que o balanço destes 25 anos é muito positivo. Em termos de evolução, a criação da APFH é um marco histórico para a profissão, na medida em que deu vida e voz aos farmacêuticos hospitalares, que não existia até então. Também promoveu o crescimento da profissão e dos profissionais, apostando na formação, visando o incremento das nossas competências e acompanhando a evolução e a inovação. Ao completarmos 25 anos, chegamos a uma fase de maturidade, em que já conseguimos olhar para outros âmbitos de intervenção. Neste sentido, identificamos a necessidade de criar grupos de trabalho que promovam o desenvolvimento de ferramentas de apoio à intervenção do farmacêutico na prática diária e, para isso, contamos com todos vós. Pretendemos hoje aproveitar este marco histórico da Associação para dar novos rumos e novos passos para o futuro e queremos que este dia fique assinalado com a homenagem que a Associação Portuguesa de Farmacêuticos Hospitalares quer fazer ao seu sócio número 1, que comemorou o seu centenário na passada segunda-feira, o professor Dr. Aloísio Marques Leal, reconhecendo a sua dedicação à profissão farmacêutica, a brilhante carreira profissional e académica e o prestígio que conferiu aos farmacêuticos hospitalares portugueses. E para isso, a APFH decidiu criar o Prémio de Investigação e Inovação em Farmácia Clínica Professor Dr. Aloísio Marques Leal. Não posso deixar de agradecer a presença que muito nos honra do filho do professor Aloísio Marques Leal, o arquiteto João Marques Leal. Para marcarmos este momento de forma simbólica, chamo ao palco o seu assistente e amigo de longa data da família, o Dr. José Aranda da Silva. Por favor, Dr. José. Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer este convite. Como costumo dizer, quando estou entre colegas hospitalares, estou sempre em casa e, como também costumo repetir, foi os 10 anos melhores da minha vida foi quando fui farmacêutico hospitalar. Queria cumprimentar, através das 3 presidentes, todos os colegas aqui presentes e também os convidados. E foi com muito agrado e com a autorização de João, que não gosta de holofotes, que aceitei fazer uma referência ao meu amigo, ao meu colega, o meu mentor profissional, que foi o professor Aloísio Leal. Aloísio Leal nasceu na Lourinhã, filho cujo pai tinha uma farmácia, fez o liceu em Leiria e em Santarém com notas brilhantes, licenciou-se em farmácia no Porto em 1938. Poucos anos depois fez um doutoramento que podemos dizer que também foi brilhante. A tese de doutoramento dele tinha a ver com o dosamento das sulfamidas. As sulfamidas eram, nessa época, o que nós hoje chamamos o blockbuster. Ainda não havia antibióticos. Depois foi convidado e concorreu para o Hospital Santa Marta, que era um hospital na altura de referência em Lisboa, ainda não existia o Hospital Santa Maria. Trabalhou com Egas Muniz e recordo-me um episódio que ele relatou muitas vezes a muitos colegas, que aqui estão presentes terão ouvido, o susto que ele apanhou quando o Egas Muniz lhe pediu para fazer uma solução iodada isotónica e que ele não sabia para que era e que mais tarde veio a descobrir que era para visualizar a parede da aorta e que foi um dos trabalhos que deu o prémio Nobel a Egas Muniz. O jovem Aloísio Marques Leal, em Santa Marta ainda, notabilizou-se pelo contacto e o trabalho que ele fazia com muitos clínicos que mais tarde, já no Hospital Santa Maria, se vieram a evidenciar como professores da Faculdade de Medicina.
Esse contacto permanente com os médicos e respeito que essa profissão tinha por ele foi também uma razão muito importante para o seu êxito profissional. Foi convidado para, sendo doutorado, e era esse um princípio, os diretores de serviço de Santa Maria no início de ser doutorados, foi convidado para organizar o serviço de farmácia hospitalar no Hospital Santa Maria, rodeando-se de uma série de jovens farmacêuticas, Luísa Santos, doutora Luísa Santos já aqui referida, doutora Maria Manuela Clara, doutora Helena Dias Agudo, que me recordo, e que foram também determinantes pela motivação que tinham e a motivação que ele lhes transmitiu para construir o serviço. A motivação era tão grande que algumas delas não tiveram tempo para se casar. Não todas, a doutora Luísa Santos casou-se. Mas era um comentário que se fazia, ele era tão motivador das pessoas que as pessoas até se esqueciam de tudo para se dedicar à profissão. É no Hospital Santa Maria que, mais tarde, se desenvolve, como sabem, o núcleo, e como a doutora Maria Manuela Clara julgo que já referiu neste congresso, o primeiro núcleo de farmacêuticos clínicos, desenvolvendo um trabalho diretamente na enfermaria e mudando um bocado, dando um grande volto de face para a sua profissão. Entretanto, o professor Luís Real, por razões até financeiras, porque ser diretor de serviço no Hospital Santa Maria, nessa altura, não havia carreiras médicas nem carreiras farmacêuticas, e implicava algum sacrifício financeiro, porque ele resolveu trabalhar em part-time na indústria farmacêutica. E durante vários anos desenvolveu trabalho no Hospital Santa Maria e também no Laboratório Português de Higiene, que era um grande laboratório de referência nessa época, que produzia e fazia investigação tecnológica com bastante significado. Portanto, eu tive a oportunidade pessoalmente de ver o que era o Hospital Santa Maria nessa época, no final dos anos 60, no final dos anos 70, quando fiz estágio. Está aqui a Helena Bru e a Maria Augusta, vivíamos nesta zona e percorríamos todas as manhãs a Marginal para chegar a horas ao hospital e fazer o nosso internato. A Luísa Leal conheci-o depois, mais tarde, na Biblioteca da Ordem, onde eu me dirigia de vez em quando para fazer consultas biográficas. E a Luísio mantinha um grupo de farmacêuticos de indústria e dos hospitais que todas as terças-feiras, às 5 horas da tarde, se encontravam na biblioteca para fazer pesquisa bibliográfica das revistas científicas na biblioteca, que era a maior biblioteca farmacêutica do país. Não havia internet, não havia Google, não havia Embase, não havia Medline, não havia essas coisas que para nós hoje são com um clique nós temos acesso à informação. E, portanto, o que esses farmacêuticos faziam é reunir-se à volta da mesa, trocar revistas, faziam umas fichas em papel, fichas essas que depois circulavam entre eles, e dizíamos João há pouco que o pai até lhes pagava para ele arrumar depois as fichas numas gavetas que hoje estão com milhares e milhares de fichas no Museu da Farmácia. Portanto, este aspecto de estudo permanente foi uma das características que mais marcou a Luísio Marques Leal. Já reformado, é convidado para, após a reforma de 1978 do ensino farmacêutico, em que foram criados os 3 ramos, para professor da cadeira de farmácia hospitalar. E convidou-me a mim e a Manuela Luz Clara como assistentes dessa cadeira, onde, como só tínhamos 14, 15 alunos, nessa altura era a opção que tinha menos alunos, a maior parte dos alunos iam para análises clínicas e para a indústria farmacêutica, curioso. Isso permitia-nos dar aulas práticas muito viradas para a realidade que nós conhecíamos nos hospitais, onde se preparavam misturas endovenosas para a alimentação parentética, preparavam citostáticos na faculdade, se discutiam casos clínicos nas aulas práticas e, portanto, criou-se uma geração de farmacêuticos que já muito orientados para o que nós hoje chamamos de farmácia clínica. Luísio continua, até quase 90 anos, a participar ativamente em muitas iniciativas profissionais, continua a estudar, até que a certa altura começou a dizer que já não estava a perceber muito dos assuntos e deixou de estudar, como é evidente, com o ritmo que ele manteve quase até aos 90 anos. Queria salientar 3 aspectos marcantes da Luísio Marques Leal e que me sempre impressionaram. Primeiro, a sua preparação técnica e científica, que era baseada numa atualização permanente. Para a Luísio Marques Leal, estudar era um prazer e transmitia esse sentimento a todos que estavam à sua volta. Há quem diga que eu também herdei um bocado esse vício,
mas é verdade. Ele transmitia a ideia que estudar era um prazer, não era um esforço que tínhamos de fazer. Era um gestor e um líder de equipes, e com uma característica também extremamente muito importante. Dava sempre muita importância aos jovens. Ele, quando via um jovem e via que era um jovem interessado, fixava-se logo nele e tentava apoiá-lo o mais possível. E também tinha um defeito, tinha uma modéstia demasiado exagerada. E que era uma coisa que às vezes se tornava até um pouco irritante. Eu considero que Luís Marques Leal foi dos farmacêuticos mais importantes do século XX. Pela sua produção científica, se forem consultar a Biblioteca Nacional, estão mais de 60 referências de publicações feitas por Luís Marques Leal, ainda hoje. Pelas gerações que formou, não só da farmácia hospitalar, mas também da indústria farmacêutica. Eu lembro das suas pupilas, a Manuela Izanácio e a Isabel, não me lembro agora o nome de Isabel, duas colegas que foram suas pupilas na indústria farmacêutica. E a Luísio não só participava nas iniciativas ligadas à farmácia hospitalar, com muitas iniciativas ligadas também à indústria farmacêutica. Pela sua visão avançada que ele tinha, sua capacidade de estudar e de participar ativamente em iniciativas internacionais, mesmo até já com 80 e tal anos, levava a que ele estava sempre um passo à frente de todos nós. Esta homenagem é uma homenagem muito justa. A Luísio é o sócio número 1. Se estivesse aqui, diria certeza, eu sou a APFH. Muito obrigada, Dr. Aranda. Já temos aqui o filho do professor Aloísio e, de forma simbólica, decidimos oferecer uma salva de prata com a nossa mensagem, em que parabenizamos o professor Aloísio pelo seu centenário e elogiamos a carreira académica e a forma como ele se dedicou à farmácia e à atribuição do prémio. Obrigada, Dr. Aranda. Obrigada, arquiteto João, por estarem aqui connosco hoje. Muito obrigada. E agora quero-vos deixar a mensagem final. E a mensagem é que temos muito orgulho na história da Associação e nas nossas gerações anteriores. No entanto, iniciamos um novo ciclo e vamos dar agora os primeiros passos para os próximos 25 anos, e o tempo é de mudança. Estamos juntos pelo futuro, comprometidos com o reconhecimento da profissão e vos garantimos que tudo faremos com muita paixão. Nós somos a APFH, é este o nosso lema. Muito obrigada a todos. Somos APFH.